Você sabia que existe uma diferença brutal entre trabalhar com excelência e se autoexplorar? E que um dos livros mais influentes do século XXI simplesmente ignora essa diferença, tratando todo o desempenho como doença, toda a ambição como patologia e todo empreendedor como vítima de si mesmo? Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, autor de A Sociedade do Cansaço, fez um diagnóstico poderoso sobre o esgotamento moderno. Descreveu com precisão como a cultura do desempenho está destruindo uma geração inteira e acertou em muita coisa. Mas aqui está o que ninguém te contou. Han colocou todo o desempenho no mesmo saco. Não distingue entre o empreendedor que trabalha com propósito e alegria e o workaholic que se destrói por vaidade. Não separa o profissional diligente do perfeccionista compulsivo. Não diferencia quem multiplica talentos por obediência a Deus de quem acumula por ganância. Para Han, se você busca resultado, você está doente. Se você tem ambição, você é vítima do sistema. Se você quer prosperar, você está se autoexplorando. Eu vou te mostrar exatamente por que essa generalização é perigosa. Vou te provar que a Bíblia faz distinções que Han se recusa a fazer. E vou te mostrar como absorver essa filosofia sem filtro pode te levar a enterrar seus talentos achando que está sendo sábio, quando na verdade está desobedecendo ao Deus que te deu esses talentos. Porque enquanto você não entender que o problema nunca foi o desempenho em si, mas a motivação e a identidade por trás do desempenho, você vai continuar com medo de crescer. E Deus nunca pediu que você tivesse medo de ser excelente. Deixa eu começar com a tradição filosófica que criou essa mentalidade de suspeita universal contra a produtividade, porque isso não nasceu com Han, vem de longe. A desconfiança sistemática contra o desempenho humano começa com os cínicos gregos, passa pelos estoicos, ganha força com o romantismo alemão do século XIX e se consolida na escola de Frankfurt no século XX, com pensadores como Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Primeira raiz da demonização, o cinismo grego contra a ambição. Diógenes de Sinope, que viveu de 412 a 323 a.C., ensinava que toda ambição é vaidade. Vivia num barril, rejeitava riqueza, conforto e posição social, e chamava isso de virtude. Essa ideia entrou na filosofia ocidental como um vírus silencioso. Quem quer pouco é sábio, quem quer muito é doente. Mas Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz: a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A Bíblia não celebra quem quer pouco, celebra quem trabalha com diligência. Diógenes plantou suspeita contra a ambição e Han herdou. Segunda raiz, a escola de Frankfurt e a crítica total. Adorno e Marcuse, no século XX, ensinaram que toda produtividade dentro do sistema capitalista é alienação. Não existe trabalho autêntico dentro do mercado, tudo é exploração. E Han absorveu profundamente essa perspectiva. Mas Eclesiastes, capítulo 3, versículo 22 diz: percebi que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se em suas obras, porque essa é a sua recompensa. A Bíblia reconhece a alegria legítima no trabalho dentro do sistema. Frankfurt nega e Han segue Frankfurt. Terceira raiz, o romantismo da antiprodutividade. O romantismo alemão do século XIX criou a ideia do gênio contemplativo que sofre e não produz. O poeta que morre de fome é mais autêntico que o comerciante que prospera. Essa ideia virou dogma cultural e Han a reforça quando propõe que a contemplação é superior à ação. Mas Provérbios capítulo 31 celebra uma mulher que compra campos, planta vinhas, negocia tecidos e administra uma casa inteira. E o texto a chama de virtuosa, não de alienada. A Bíblia celebra a mulher produtiva, o romantismo a desprezaria. Agora vamos para a obra de Han e o contexto em que ele escreve. Han publica A Sociedade do Cansaço em 2010, numa Europa mergulhada na crise econômica, com taxas de burnout explodindo e uma geração inteira questionando o sentido do trabalho. O diagnóstico era necessário, o esgotamento era real, ninguém nega. Mas Han, formado dentro da tradição que acabei de descrever, fez algo perigoso. Em vez de distinguir o trabalho doente do trabalho saudável, ele tratou o desempenho em si como o problema.
Não é o excesso que adoece, não é a falta de propósito que destrói, é o desempenho, é a ambição, é a busca por resultado. E isso é como um médico que, ao ver pacientes com intoxicação alimentar, declara que toda comida é veneno. Em vez de identificar qual alimento estava contaminado, ele proíbe comer. O diagnóstico acertou nos sintomas, errou brutalmente na causa, e a prescrição vai matar de fome quem precisava apenas trocar de alimento. E sabe o que Han nunca fez em toda a sua obra? Nunca distinguiu entre ambição saudável e ganância. Nunca separou excelência de perfeccionismo, nunca reconheceu que existe trabalho com alegria, com propósito, com gratidão, que não é autoexploração. Para Han, todo sujeito do desempenho está doente, todo, sem exceção, sem nuance, sem distinção. Agora deixa eu te mostrar com as próprias palavras de Han as 5 generalizações perigosas que demonizam o desempenho sem fazer as distinções que a Bíblia faz. Primeira generalização: todo sujeito produtivo é explorador de si mesmo. Em A Sociedade do Cansaço, 2010, Han escreveu: o sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar, mas não é verdadeiramente livre, pois agora explora a si mesmo. Todo sujeito do desempenho se explora? Isso não é distinção, é generalização. A Bíblia faz diferente. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Existe trabalho feito para Deus com o coração inteiro. Isso não é autoexploração, é adoração. Han não reconhece essa categoria. Segunda generalização: toda positividade é violência. Han argumenta que a sociedade do desempenho exerce violência da positividade, uma violência que opera pelo excesso de sim. Toda positividade é violência? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, nisso pensai. Paulo ensina positividade direcionada, não tóxica, não vazia, mas fundamentada na verdade. Han não distingue positividade tóxica de positividade bíblica. Joga tudo no mesmo lixo. Terceira generalização: a multitarefa é sempre regressão. Han compara toda multitarefa a instinto animal de sobrevivência e nega que possa haver valor nela. Sempre regressão, Provérbios capítulo 31, versículos 16 a 19, descrevem a mulher virtuosa comprando campos, fiando lã, negociando e administrando simultaneamente. O texto não a chama de animal em modo de sobrevivência, chama de mulher cujo valor excede o de rubis. Han generalizou onde a Bíblia celebrou. Quarta generalização: o cansaço do desempenho é sempre destrutivo. Han descreve apenas o cansaço que destrói e isola. Nunca reconhece o cansaço legítimo que vem de um dia honesto de trabalho feito com propósito. Sempre destrutivo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12 diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Existe um cansaço doce, um cansaço que produz sono bom, um cansaço que é fruto de trabalho honesto. Han não reconhece esse cansaço. A Bíblia sim. Quinta generalização: a sociedade do desempenho não produz nada bom. Han trata toda a cultura do desempenho como patologia, sem reconhecer que ela também produziu inovação, cura de doenças, avanço tecnológico e riqueza que alimenta milhões. Nada bom? Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e a dominem. O mandato cultural de Deus é de domínio, multiplicação e produtividade. Han olha para o resultado desse mandato e só enxerga doença. A Bíblia enxerga a obediência quando feita com sabedoria. Agora deixa eu te mostrar os 5 impactos devastadores que essa demonização do desempenho tem na sua vida hoje. Primeiro impacto: medo de crescer. Se Han te ensinou que todo desempenho é doença, você freia o crescimento do seu negócio achando que está se protegendo, quando na verdade está enterrando talentos. Segundo impacto: culpa pela diligência. Se Han te mostrou que toda produtividade é suspeita, você sente culpa quando trabalha com excelência, como se estar dedicado fosse sinal de que algo está errado com você.
Terceiro impacto, julgamento dos produtivos. Se Han te convenceu que o sujeito do desempenho está doente, você começa a olhar com desconfiança para todo empreendedor bem-sucedido, inclusive os que servem a Deus com integridade. Quarto impacto, mediocridade como virtude. Se Han te ensinou que a ambição é patologia, você passa a tratar a mediocridade como equilíbrio emocional e a falta de resultado como saúde mental. Quinto impacto, paralisia da parábola. Se Han te convenceu que o sistema é o problema, você enterra o talento que Deus te deu e chama isso de resistência filosófica, quando Jesus chamou de negligência. Agora vamos destruir essa generalização com a palavra pura. Primeira verdade, Deus espera multiplicação. Mateus capítulo 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus celebra quem multiplica, quem enterra é condenado. Segunda verdade, o trabalho com propósito é adoração. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Trabalho feito para Deus não é exploração, é culto. Terceira verdade, a diligência é mandamento. Provérbios capítulo diligente, versículo 4. A alma dos diligentes se farta. Deus não medicaliza a diligência, recompensa ela. Quarta verdade, o cansaço honesto é doce. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador. Existe cansaço que é fruto e não doença. Quinta verdade, o domínio é mandato divino. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Encham a terra e a dominem. Produtividade com sabedoria é obediência ao Criador. Porque aqui está-se a verdade final. Byung-Chul Han acertou quando alertou sobre o esgotamento por excesso. Acertou quando disse que trabalhar sem limite destrói. Acertou quando mostrou que a cultura do desempenho pode ser tóxica. E isso foi necessário. Mas Han errou quando generalizou. Errou quando tratou todo desempenho como doença. Errou quando não fez as distinções que a sabedoria exige. E a Bíblia é o livro das distinções. Distingue trabalho de escravidão, distingue diligência de compulsão, distingue excelência de perfeccionismo, distingue ambição santa de ganância. E essas distinções fazem toda a diferença entre prosperar com saúde e paralisar com medo. E Romanos capítulo 12, versículo 2, continua válido. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação inclui rejeitar generalizações filosóficas que demonizam o que Deus abençoou, porque a autoridade final não é Han, é a palavra, e a palavra distingue o que Han misturou. Se este vídeo te libertou da culpa de ser produtivo, se você percebeu que estava demonizando o desempenho que Deus te chamou para ter, deixa um comentário, escreve: eu multiplico talentos sem culpa, porque é ordem do meu Deus. E compartilha. Qual generalização de Han mais estava te prendendo? Foi a de que todo desempenho é exploração? Foi a de que toda ambição é patologia? Foi a de que toda positividade é violência? Se inscreve no canal porque estamos expondo generalizações filosóficas que paralisam e restaurando as distinções bíblicas que libertam. Han foi importante no alerta, mas perigoso na generalização. E onde ele demonizou o desempenho sem distinção, nós restauramos a distinção bíblica com sabedoria. Porque você não foi chamado para enterrar talentos por medo de ser produtivo, foi chamado para multiplicar com excelência tudo o que Deus colocou nas suas mãos. E quem multiplica por obediência, trabalha sem culpa, descansa sem preguiça, prospera sem ganância, empreende sem compulsão, cresce sem vaidade e serve sem esgotamento, não por rebeldia contra Han, mas por obediência a Jesus. Generalização exposta, distinção restaurada, verdade bíblica aplicada, IntelliVox.